Olha só o que diz aí em 2 Pedro, nós já lemos e vamos ler novamente, mais uma vez, o capítulo 1, versículo 5 ao 11, na NVI eu estou lendo, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais em consolidar o chamado, e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando... Volta. Oh, meu Deus. Ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje o meu PDF não funcionou, então estou em outro aplicativo e é chato. Como eu sempre digo e repito, a fé é um músculo que precisa de constantes exercícios, estímulos e alimento adequado para crescer e para não enrijecer, paralisar e atrofiar. O nosso corpo é cheio de músculos e eles precisam de constantes exercícios e estímulos para funcionarem bem. Quando existe alguma carência muscular, devemos suprir tais carências com vitaminas certas. A nossa fé é assim, e por quê? Porque fé todos nós temos. O problema é que às vezes a nossa fé está completamente diferente da forma que ela deveria estar. Nós já falamos sobre os 7 elementos aqui, já detalhei e expliquei, e eu queria até ir mais profundo, mas o tempo não nos permitiu. E hoje eu quero falar sobre a fé infrutífera. Porque o texto ele vai dizer que nós temos aqui 7 elementos para acrescentar a nossa fé. E esses elementos são importantes. Porém, hoje, o versículo 8 aí diz assim: porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo texto na NVI diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, temos elementos que precisam fortalecer a nossa fé, e o mais importante é que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma fé frutífera, produtiva e sempre crescente. E é isso que esse texto está trazendo. Esse texto não vem para nos acusar e para apontar para nós o dedo e dizer: olha, você está assim, você está assado, você tem que mudar e melhorar. Não, o texto vem para nos ensinar, nos corrigir, para que nós nos analisemos e pensemos: como eu estou? Preciso tratar a minha fé. Fé eu tenho, mas às vezes a minha fé está morta, a minha fé está fria, a minha fé está vazia, a minha fé está indo de mal a pior. E o problema não é ter fé, é o sentido que damos à nossa fé. Então vem a palavra nos ensinar que acrescente à tua fé certos elementos para que essa fé seja produtiva e não improdutiva ou estéril, dependendo da tradução. Então, esse texto está dizendo que muita gente tem uma fé estéril ou improdutiva. E para quebrar esse ciclo, é preciso acrescentar
os elementos certos da nossa fé. Com isso aqui, analisando algumas pessoas, que é muito fácil fazermos essa análise, nós descobrimos porque tem gente, muita gente dentro da igreja que ora ao Senhor, que busca ao Senhor, que louva ao Senhor e que prega a palavra do Senhor, mas tem uma fé inoperante, tem uma fé vazia, tem uma fé fria, tem uma fé que não tem poder e efeito algum, apesar de ter fé, porque falta a essa fé o sentido certo. Acrescentar a ela virtude, acrescentar a ela conhecimento, acrescentar a ela domínio próprio, acrescentar a ela perseverança ou paciência, piedade, amor, fraternidade. Então, nós temos fé, mas se não acrescentarmos certos elementos a ela, seremos pessoas que ocuparão espaços na igreja, mas nunca terão uma fé viva. A fé sempre será vazia. Infelizmente, muita gente é assim. As qualidades que devem existir em nossas vidas são os elementos descritos e que já falamos. A falta desses elementos não mata a fé, deixa ela estéril, infrutífera e sem poder algum. E é justamente a vontade do diabo. É que nós não percamos a nossa fé, mas que tenhamos uma fé vazia. Por quê? Porque com certeza você já encontrou alguém, principalmente crente, que tem fé, mas que não acredita que certas coisas podem acontecer. É aquela pessoa que está assim, será que vai acontecer mesmo? Eu já orei tanto, já tenho 10 anos fazendo isso, já pedi tanto, já fiz tanta coisa, acho que não vai acontecer mais não, Deus não me ouve. Crentes assim são crentes que têm fé, mas que têm uma fé vazia, porque falta, por exemplo, perseverança, que já falamos, deve ser acrescentada à nossa fé. Paciência, amor e mais outras coisas. O desejo de Deus para nós é que tenhamos uma fé tão grande que mesmo no tamanho de um grão de mostarda podemos dizer ao monte, vai, e ele vai. Só que para essa fé estar desse tamanho, ter esse poder, precisamos dar a ela a vitamina correta. É o mesmo exemplo da tua saúde. Você precisa suplementar a tua saúde com os elementos certos para você ir mais longe. A fé, ela é assim. Nós somos seres espirituais e carregamos um poder muito grande. Esse poder chama-se fé e ele deve ser desenvolvido, fortalecido para poder crescer e nos tornar produtivos. Por quê? Porque do que adianta ter dentro de nós um poder, e um poder que pode fazer a diferença em nós, na nossa casa e na nossa família, se não dermos a esse poder a direção certa para esse poder conseguir fluir. Não adianta ter esse poder e talvez na nossa vida muita coisa não tenha acontecido, não é por causa da falta de fé, porque fé todos nós temos, mas porque essa fé precisa dos suplementos certos para poder crescer, se desenvolver e fluir no sobrenatural. E na vida de muitas pessoas está faltando isso. A maior questão para nós aqui é que Deus deseja operar em nossas vidas, mas para essa operação acontecer, Ele precisa encontrar em nós uma fé ativa, fortalecida pelas obras e solidificada pela palavra dEle. Por quê? Porque de nada adianta Deus querer fazer se nós não tivermos uma fé que permita Ele fazer. Não adianta ter fé se essa fé não produzir nada. Muitas pessoas têm fé, mas uma fé doente, uma fé estéril, uma fé que não produz nada, e o problema não está na fé, mas na falta de elementos que têm o poder de fortalecer e curar essa fé. Principalmente a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muitas coisas em nossas vidas dependem muito mais do sentido que damos à nossa fé do que a própria fé em si. Por quê? Porque ter fé não é suficiente. É preciso impulsionar essa fé dando vida e um propósito para ela. E talvez esteja nos faltando isso.
Só para você ter uma ideia, fé é acreditar. Se você acrescentar amor a essa crença, por mais difícil que seja a realidade, você consegue uma força sobrenatural e inexplicável para suportar, superar e vencer as limitações e circunstâncias que vêm sobre você. Por isso, não apenas tenha fé, mas acrescente a ela aquilo que é necessário para que você possa fluir com poder e efeito. Amanhã é um dia que você pode acordar com fé, mas desanimado e precisando ir trabalhar. Oi? Amanhã é um dia que você precisa ir trabalhar, mas acorda desanimado, mas você tem fé. O que você precisa fazer? Acrescentar essa fé, perseverança, para não deixar o desânimo falar mais forte e mais alto, porque você tem que ir trabalhar. Então você vai desanimado, mas acrescentou essa fé, perseverança, e foi. A tua atitude em ir foi mais forte do que a vontade do desânimo que te queria que você ficasse. Então, porque você foi e venceu o desânimo lá na frente, Deus te dá vitória. É por isso que precisamos acrescentar à nossa fé certos elementos, porque a fé nos diz, você tem que ir, é um compromisso. Você acredita que é preciso ir, mas a vontade é ficar. Então você diz, perseverança. Acrescenta a fé. Então a fé ganha vida, te fortalece e você se levanta e vai. Você venceu a vontade de ficar. Por isso precisamos acrescentar a essa fé elementos para que esses elementos possam fluir com efeito. E só para você ter uma ideia, abra aí sua Bíblia em João capítulo 15. Olha só o que Jesus diz a nosso respeito. João capítulo 15, o versículo 5. 2 versículos, leremos os 5 primeiro. Amém? Diz assim, o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois, fugiu aqui. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Observe, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito, muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Lá no versículo 16 do mesmo capítulo, olha só o que Jesus falou. Mesmo capítulo, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Os dois textos mostram que existimos para dar frutos. Deus olhou para nós e nos escolheu porque somos pessoas frutíferas, produtivas e prósperas. Temos uma fé que pode romper com todo o ciclo de morte, com todo o vazio e com toda a realidade que vivemos. E é simples entender isso. Ezequiel viu um vale de morte. Ele estava no meio do vale. Deus podia curar, transformar e ressuscitar o vale sem Ezequiel. Mas, por que Deus não fez? Deus disse ao profeta, profetiza que a vida vem. Por que Deus não fez? Teve que falar para o profeta o que ia acontecer, ou o que o profeta tinha que dizer. Porque, irmãos, Deus pode fazer tudo, mas Ele nos escolheu para, através de nós, Ele fazer. Então, Deus diz ao profeta, olha, você foi escolhido para usar o poder que está dentro de você e produzir fruto. Então, você está no vale de morte, não está? O que você vê é morte, não é? É. Profetiza a vida aí. Então, enquanto Ezequiel profetiza a vida começou a fluir. Por quê? Porque poderia Deus ir lá e fazer sem Ezequiel? Poderia. Agora, que graça teria Deus chegar na minha casa, mudar a minha família, se eu sirvo a Ele e intercedo pela minha família?
A graça de Deus, ela me escolhe para através de mim a minha família ser alcançada. Porque Deus poderia sem mim fazer, mas Ele me escolheu para fazer através de mim. Por quê? Porque Ele nos escolheu para darmos frutos. Então nós temos fé, mas não podemos ter uma fé infrutífera. Mas para a nossa fé não ser infrutífera, devemos acrescentar a ela elementos que fortaleçam e solidifiquem ela, e talvez isso esteja faltando na nossa geração. Nós carregamos o poder sobrenatural da fé, precisamos destravá-lo, despertá-lo e ativá-lo. E talvez o desejo de Jesus para nós hoje é justamente esse. Ele não investiu em nós para vivermos da mesma forma, nem do mesmo jeito. Ele não quer que voltemos para casa do mesmo sentido. Podemos encontrar a mesma realidade, mas carregamos o poder que pode mudar a realidade desde que liberemos a palavra a partir daquilo que cremos. Então, se você crer, você pode chegar em casa, encontrar o mesmo cenário, mas liberar a palavra de vida. E enquanto você libera, o cenário invisível aos seus olhos começarão a acontecer, até que se torne visível aos seus olhos. Só que, para isso, precisamos acreditar. Precisamos acrescentar à nossa fé justamente essa realidade. E um exercício simples, porque eu já estou caminhando para o final. Nós devemos, e eu sempre digo isso e repito, eu preciso chegar em casa, independente da realidade que eu encontrar, eu começar a profetizar cura, transformação, libertação e mudança. Eu preciso entrar na minha cozinha e liberar prosperidade e provisão. Eu preciso entrar no quarto e liberar graça, liberar paz, liberar o poder de Deus. Eu preciso entrar no banheiro e liberar vida ali. Eu preciso em toda a minha casa liberar. Uma vez eu falei, já contei isso aqui e repito, falei para uma irmã, o marido atrapalhado, vai até casar agora, graças a Deus o marido está entrando pela porta. Falei com ela, chegue na porta da tua casa e declare, aqui o diabo não entra. Meu marido pode vir bêbado de lá para cá, entra sóbrio, mas a cachaça com ele não entra. O marido chegou bêbado, como ele estava endemoniado por causa da bebida, dormiu na porta, mas não entrou. Dormiu lá, não entrou. Num outro tempo aconteceu a mesma coisa, só que aí quando ele chegou em casa, o efeito da bebida parece que passou instantaneamente e ele entrou sóbrio. Então o que foi que ela fez? Apenas acreditou que se ela colocasse as mãos na porta e liberasse a palavra, no mundo espiritual algo sobrenatural ia acontecer, e aconteceu. Agora ela acreditou. Só que acreditar não é ter o sentimento de que vai dar certo. Acreditar é ir fazer. Naamã recebeu a palavra, vai lá e toma banho. Ele não foi acreditando que daria certo. Talvez ele foi até revoltado. Só vou mesmo porque o profeta falou e eu quero ter autonomia para voltar lá e prender o profeta, porque eu sei que não vai acontecer. Só que a palavra foi liberada. Ele foi, porque ele obedeceu, ainda que contra a sua vontade. Aconteceu. Nós precisamos entender isso. Às vezes as coisas ruins precisam acontecer para nós despertarmos o poder adormecido da nossa fé, da fé que habita dentro de nós. Por isso não devemos questionar as circunstâncias da vida. Deus pode estar usando elas para nos aperfeiçoar e estruturar a nossa fé. É o que precisamos crer. Olha que coisa interessante. Crente, por isso que a Bíblia diz que o cristão é tido como louco. Se você está viajando e meia-noite o carro quebra no meio da estrada, você acredita que é Deus te dando um livramento. Talvez não seja nada, simplesmente o carro quebrou porque tinha que quebrar mesmo. Falta de manutenção, por exemplo, irresponsabilidade. Só que o crente, ele consegue, por causa da fé, ter essa visão. Não, é um livramento que Deus está me dando. Deus está me colocando em um perigo aqui, no meio do nada, no frio da noite, a essa hora, para livrar a minha vida de um acidente lá na frente. Porque a fé consegue nos levar a acreditar em coisas fenomenais e sobrenaturais. Só a fé consegue fazer isso. Agora, se temos fé para acreditar nessas coisas, nós precisamos destravar a nossa fé para quando chegar em casa liberarmos palavra de bênção.
para chegarmos em casa, colocarmos as coisas no mundo espiritual em ordem. Diz a parábola que a mulher perdeu a dracma dentro de casa. A casa estava uma bagunça enorme, por isso que ela perdeu. Ela simplesmente organizou a casa e achou a dracma. A casa estava precisando de uma limpeza. E o mal que aconteceu dela ter perdido a dracma no final foi uma coisa boa, porque ela fez uma limpeza dentro de casa. Então, nós precisamos entender que às vezes o que falta na nossa vida é justamente a força necessária que nos impulsiona a seguir em fé. Mas falta essa força porque precisamos dar à nossa fé os elementos que vão deixar essa fé resistente, que vai quebrar o ciclo de infrutividade e de esterilidade. Porque Deus nos escolheu para nós produzirmos muitos frutos. E, portanto, esses frutos podem começar a ser produzidos hoje mesmo, quando nós chegarmos em casa. Então, somente fazermos a nossa parte. Começarmos a liberar a palavra de vida. Quando eu começo a liberar a palavra de vida, as coisas começam a acontecer. Não para que eu veja, mas para que a realidade seja transformada. Porque a paz, por exemplo, é uma coisa instantânea. Coloca um louvor, por exemplo. A paz começa a reinar em casa. Ainda que a outra pessoa não goste do louvor, se eu pode estar tendo uma maior tribulação no meu lar, isso é fato verídico. Uma irmã de lá da igreja também, ela estava tendo problemas em casa. 2 filhos, um casal de filhos e o marido. Então estava com uma tribulação dentro do lar. Ela buscou uma estratégia para ver se quebrava o gelo, quebrava o clima. Ela começou a cantar uma música que todos conhecem. Porque quando você canta uma música desconhecida é mais difícil. Mas a música que todos conhecem, por mais que um esteja assistindo televisão, a mente vai começar a cantar música. Então ela começou a cantar uma música e a mente de quem estava lá começou a cantar. Só que como ela insistiu cantando a música, o de lá, que já estava meio atribulado, já perdeu a tribulação, porque o louvor consegue romper. E nisso, graças a Deus, a paz voltou para dentro do lar, a harmonia se estabeleceu. Então, irmãos, Deus deseja que tenhamos uma fé frutífera, uma fé próspera, uma fé que cresça e se desenvolva. Eu não posso aceitar na minha vida essa realidade que você vê aqui, tanto física, de estrutura aqui na igreja, quanto de pessoas aqui, de crianças aqui, de realidades aqui. São coisas que eu simplesmente digo: Deus, se o Senhor é comigo, se é verdade que o Senhor é comigo, se essa fé é real, vai na frente, abre a porta. Deus, se é real, faz isso acontecer. Deus, se a graça mesmo pode se manifestar, que eu encontre graça nisso, naquilo e naquilo outro. E porque às vezes realidades prosperam na vida de uns e na vida de outros não. Apesar de ambos terem fé, é porque um dá sentido e propósito à fé, o outro deixa a fé vazia. Então, porque a fé está vazia, nada acontece. Por isso, irmãos, dê um sentido à tua fé. A tua fé não existe para ser infrutífera, e esse texto aqui não vem para nos acusar, vem para nos mostrar que podemos, a partir de hoje, começar a regar a nossa fé, e regando a nossa fé, essa fé vai crescer e vai produzir frutos, pois foi para isso que o Senhor nos fez. O texto, ele vai ser claro, o versículo 8, né? Ele vai ser claro ao dizer: porque se essas qualidades, as qualidades e os elementos que já citamos, existirem e crescerem em nossas vidas, por causa desses elementos, a nossa fé, ela será produtiva, ela não será inoperante. Ela não será uma fé vazia, sem perspectiva e sem sentido. Muitas pessoas vivem assim, mas nós podemos ser diferentes, e para isso o Senhor nos escolheu, amém? Recebe esta palavra em nome de Jesus.